Eu queria trazer uma palavra para os irmãos, dentro desse contexto que estamos vivendo. Aqui, nós lemos o Salmo de número 65, como introdução ao culto. Eu queria ler dentro desse Salmo o verso de número 11. Esse Salmo foi escrito por Davi e ele escreveu no verso 11 o seguinte: coroas o ano com a tua bondade e por onde passas emana fartura. Eu vou ler novamente. Coroas o ano com a tua bondade e por onde passas emana fartura. Você sabe que o Senhor Deus, quando Ele criou todas as coisas, né, Ele colocou o homem, e o homem é considerado a coroa da criação. Quer dizer, o homem de todos os seres criados era o mais perfeito, e a esse homem o Senhor deu a ele a autoridade sobre todas as outras coisas que foram criadas. E o ano ele está aí para começar, e melhor quando reconhecemos que Deus é quem coroa nossas vidas ou os nossos dias com graça e favor. Nós ouvimos aqui vários testemunhos e eu fiquei observando, amado irmão, uma situação que a igreja vive. A igreja ela não é lotada ou de pessoas que comparecem a ela, que vivem e que se tornam a igreja do Senhor, pessoas perfeitas. Não existe. Todos nós chegamos diante do Senhor, e toda a raça humana é assim, e todo homem vive a sua vida, vive o seu modo, vive o seu jeito, vive a sua maneira, mas todos nós, quando nós chegamos diante do Senhor, nós às vezes imaginamos que uma vez conhecendo o Senhor Jesus Cristo, nós não iremos ter mais nenhum tipo de problema. Às vezes a gente vem com uma carga muito pesada lá do mundo, uma pesadíssima. Outras a gente vai aí assumindo-as, né, durante a vida. E quando a gente vem diante do Senhor, a gente é curado da coisa mais importante, que é a cura da nossa alma. Isto é, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador, eu sou lavado, sou limpo, sou sarado, purificado dos meus pecados. Pecado é a pior doença que existe no ser humano. Todas as doenças físicas que nós temos, todas elas podem ser curadas ou não. Podem ou não. E se nós recebemos uma bênção de uma cura, de uma doença, nós sabemos que isso é uma coisa por um período de tempo. Por exemplo, quando o Senhor Deus ressuscitou, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro, que há 4 dias que estava morto, Lázaro tornou a morrer novamente. Aliás, tem alguém que diz assim, que ele não ressuscitou, porque quem ressuscita não morre jamais, né? Ele tornou a viver, mas morreu novamente. A filha de Jairo, né, aquela menina adolescente, que o Senhor Jesus Cristo a ressuscitou, ou tornou a viver, ela veio a falecer novamente. O filho da viúva de Naim, a mesma coisa, recebeu uma cura maravilhosa, estava indo para ser sepultado, e deparou-se com o Senhor Jesus, e o Senhor ordenou que o menino voltasse à vida, e o menino voltou, mas um período de tempo depois, que nós não sabemos o quanto tempo, ele tornou a falecer. Mas, amado irmão, a maior cura de todas é a cura que nós recebemos da nossa alma, quando nós somos purificados dos nossos pecados. Como diz no Salmo de número 103, no versículo de número 3, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Todas as tuas iniquidades. Então, o perdão garante a nós a salvação eterna,
a vida eterna. E nós, amado irmão, encontramos aqui no Salmo de número 65, versículo 11, dizendo que por onde o Senhor passa, Ele coroa o nosso ano de graça. Ele coroa o nosso ano de graça. Isso é, você se lembra do apóstolo São Paulo, que ele tinha na vida dele algo que lhe incomodava demais, e que ele lutou incessantemente por um certo período, lutou pedindo ao Senhor que o Senhor tirasse dele aquela situação, porque ele pensava que se o Senhor o tirasse aquela situação da vida dele, ele iria servir o Senhor melhor, né? E por 3 vezes ele orou a Deus, porque ele pensava assim, ele imaginava assim, ele idealizava assim, mas o Senhor disse para ele o seguinte: olha, Paulo, vamos acabar com esse assunto, isso não vai ser tirado da tua vida, porque a minha graça te basta, a minha graça supera essa situação, a minha graça te dá força suficiente, a minha graça te acompanha e faz você viver de maneira altaneira, acima desta situação. Às vezes, amado irmão, isso não quer dizer que, generalizando, que todas as pessoas são assim, mas às vezes existe determinada situação na nossa vida em que nós lutamos, pedimos para Deus, tira isso, e às vezes a gente não percebe o benefício espiritual de crescimento, de desenvolvimento que aquela situação está trazendo a nós. Nós sempre estamos cheios de esperança, e nós devemos sempre estar cheios de esperança. Mas lembra-te sempre de uma coisa: não adianta absolutamente nada, ou por um tempo, talvez resolva, de você ter uma vida física tremendamente saudável, E hoje o que mais nós lemos é a busca disso, ter uma vida física tremendamente saudável, ter uma vida mental tremendamente saudável, e isso procura-se e encontra-se muitas coisas que são oferecidas para esses tipos de tratamento. Mas, amado irmão, presta uma atenção, não adianta absolutamente nada na eternidade você ter o corpo físico perfeito e ter a sua mente doente, ter a sua alma, melhor dizendo, doente. Não adianta, não resolve estar carregado de pecado, porque o pecado é a pior das doenças que tem. O pecado leva o homem a se esconder de Deus, a se distanciar de Deus, e é por isso que muitas pessoas, quando ouvem o Evangelho, elas não dão atenção ao Evangelho, elas não se abrem para o Evangelho, porque o Evangelho incomoda aquele que está vivendo em pecado. O Evangelho oferece purificação, oferece nova vida, oferece santificação. O Evangelho oferece a boa nova da salvação. O Evangelho oferece comunhão com Deus. O Evangelho oferece isso. E para a pessoa ter comunhão com Deus, ela já tem em si que ela vai ter que deixar muitas coisas. Não, você não vai ter que deixar muitas coisas, não. Sabe por que não? Porque quem faz isso na tua vida não é você mesmo. A nossa vida não vai levada num funileiro para remendar determinadas coisas que estão desajustadas em nós. Quando nós somos chamados pelo Senhor, o Senhor Ele traz e nos dá um novo nascimento. Nós nascemos de novo. Aquilo que era impossível para nós deixarmos, no novo nascimento nós conseguimos. Aquilo que para nós era impossível abandonarmos, quando nós nascemos de novo, isso é possível. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que surge na nossa vida, quando nós nascemos de novo, nós recebemos a transformação do nosso coração. O nosso coração, que outrora era um coração de pedra, agora é um coração de carne, e escrito nele as leis de Deus. As leis de Deus. Então, amado,
É isso que o Evangelho nos oferece a nós, né? E você sabe que, muitos irmãos, e vocês viram o testemunho que nós ouvimos aqui, né? Muitos tiveram momentos muito difíceis no ano de 2025. Muitos momentos, mas difíceis, e que marcou a vida de muita gente. Lógico, também nós tivemos momentos de muita alegria, de muita felicidade, de muito prazer. Mas às vezes os momentos difíceis marcam mais a nossa vida, superam os momentos de maior alegria, de maior satisfação, de maior prazer. Mas sabe, irmão, o que o apóstolo São Paulo diz para nós, e eu quero ler isso justamente na virada do ano, porque ele escreveu lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, esquecendo aquilo que ficou para trás, porque eu não consigo mudar aquilo, então não tem como viver naquilo, vamos esquecer aquilo lá. Paulo, ele falou muito bem sobre isso, porque ele falou por causa das perseguições que ele sofria, das duras lutas e batalhas que ele enfrentava, e que nós não vemos nenhum outro apóstolo sofrer tanto como ele sofreu. Mas ele dizia: eu esqueço das coisas que para trás ficam, e eu prossigo para o alvo, vou andando para o alvo. E por que, amado irmão, que nós devemos prosseguir? Por que nós devemos prosseguir? Porque em Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Esqueçam as coisas do passado, não vivam mais no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Amém, irmãos? Eu estou fazendo, o Senhor está fazendo uma coisa nova. Esqueça aquilo que ficou para trás, não vivam mais no passado, o Senhor está fazendo algo novo. O Senhor está fazendo algo novo. Fala para a pessoa que está ao seu lado: o Senhor está fazendo algo novo. Deus abre novos caminhos, cura o passado e prepara algo novo para o seu povo. Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque sou eu, diz o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês. Diz assim o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? São esses os planos que Deus tem para nós. Iniciar 2026 confiando nos planos de Deus e começar com segurança. Provérbios 16, 3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Glória a Deus. Amados irmãos, aqui, quase para encerrar, eu não posso me esquecer daquilo que Deus fez com a vida de Abraão. Quando Deus chama Abraão,
Deus, ele não sabe para onde está indo. E ele, a esposa, e vem o sobrinho chamado Ló. E quando eles estão vindo, quando eles estão caminhando para a terra prometida, Deus faz uma promessa para Abraão, de que iria abençoá-lo. E abençoar, iria fazer coisas grandiosas. Ele quase não tinha absolutamente nada. E o que eu quero falar para vocês não é fazer com que você visualize abundância de coisas, não, eu quero que você visualize que a promessa de Deus, ela não falha. E a promessa que Deus deu a Abraão, não é para mim a promessa é para Abraão. Para Abraão. A Bíblia fala que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Isso quer dizer, na fé de Abraão, né, as famílias serão abençoadas. Então, eu quero ter a minha família abençoada, como eu tenho tido. Eu quero ter a minha casa abençoada, como eu tenho tido. E eu quero que isso seja contínuo na minha vida, como tem sido. E eu quero que isso seja para a tua vida também. E que você possa dizer, assim tem sido também. Mas não quer dizer, amado irmão, que para isso acontecer, você vai estar isento de problema, de dificuldade. Olha Abraão, ele trouxe um dos seus sobrinhos com ele, chamado Ló. E chegou um dado momento, que a bênção que Deus prometeu para Abraão foi tão abundante, que alcançou o sobrinho dele, Ló. E você sabe que quando o Senhor Jesus falou para Pedro, Pedro, lança-te ao mar alto para pescar, os outros barquinhos foram com ele. E Pedro lançou a rede e quando arrancou lá do mar a quantidade de peixe, ele teve que encher os outros barcos também. Então a promessa de Deus fez com que a bênção transbordasse e alcançasse outro. A promessa e a bênção de Deus sobre Abraão o alcançou e alcançou o sobrinho dele Ló, de chegarem ao ponto de terem tanto gado, que os pastores de Ló com os pastores de Abraão se desentenderam, não podiam mais viver junto. Amado irmão, presta atenção, às vezes, e isso não estou falando no relacionamento conjugal, pelo amor de Deus, estou falando em lado profissional. Às vezes, há necessidade de uma separação, para que a bênção total se concretize, para que a promessa total se concretize na nossa vida. Abraão chamou Ló e disse, Ló, vem aqui, não tem mais jeito da gente viver junto, e eu vou dar para você a oportunidade de você escolher o que é que você quer. E Ló, ele tinha um rebanho, e Ló conhecia pasto, e ele viu a campina do Jordão, e ele viu que aquela campina era um local de pasto, e que iria dar sustento para o gado dele. Então, Abraão disse, você pode escolher o que você quiser. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. E por que Abraão fez isso, amado irmão? Porque a promessa de bênção estava sobre ele. Havia alcançado o sobrinho dele, mas a promessa estava sobre a vida dele, sobre ele, sobre Abraão, sobre ele. Então, quando eles se separam, a Bíblia nos fala que Deus chamou Abraão e confirmou que Abraão iria receber tudo aquilo que Deus lhe havia prometido, muito mais agora que estava separado, porque a promessa de bênção alcançou o sobrinho, mas a promessa de bênção tinha Abraão como titular. Com Abraão. Então, amado irmão, nós estamos encerrando o ano 2025, estamos adentrando aí no ano 2026. Eu quero que Deus abençoe a tua vida espiritualmente. Como disse João para o amigo Gaio, Gaio, eu quero que tudo lhe vá bem.
assim como o bem vai à tua alma. Eu desejo para você também, amado irmão, para todos nós, que tudo lhe vá bem, mas eu quero que nesse tudo, acima desse tudo, esteja incluído o bem da tua alma, o bem da tua vida espiritual, o bem da sua intimidade com Deus, o bem da sua ligação com Deus. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e viver separado de Deus? De que vai adiantar? De que vai adiantar, meu irmão, você sonhar com isso, sonhar com isso, sonhar com isso, sonhar com aquilo, e quem sabe você até conquistar tudo isso, mas se a tua alma estiver longe de Deus, você veio do pó, vai tornar o pó, e você não vai levar absolutamente nada, nada que você tenha conseguido junto com você, não vai levar nada. E ai de você, se você chegar diante do Senhor de mão vazia. Chegar diante do Senhor de mão vazia, amado irmão, é você não levar em si a salvação que Ele trouxe para todos nós. Às vezes, amado, o Senhor está oferecendo a coisa mais preciosa que um homem pode alcançar na vida, e Ele está oferecendo de graça. Oferecendo de graça. E às vezes a gente insistentemente permanece com o coração duro, com o coração endurecido. Eu gosto de Deus, mas eu não quero nada com Deus. Eu gosto de Deus, mas eu não amo Ele acima de todas as coisas. Eu gosto de Deus, mas eu não quero intimidade com Ele. Eu gosto de Deus, mas eu não quero ligação com Ele. Eu gosto de Deus, mas eu não quero absolutamente nada com Ele. Eu quero viver do jeito que eu quero, viver da maneira que eu quero viver, porque a vida é minha. Verdade. Verdade. A vida é tua, mas você não vai conseguir levá-la a lugar nenhum, sem a graça, sem a bondade, sem o favor, sem a misericórdia da parte de Deus manifesta em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Não vai levar a lugar nenhum. Então, o maior e o melhor passo que um homem pode dar na sua vida é ter Jesus Cristo como seu Salvador, é nascer de novo, é entregar a sua vida ao Senhor. Amém? Glória a Deus.